Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa quinta-feira, dia de Corpus Christi, né? Então hoje nós temos, como é uma ocasião especial, então hoje nós temos as duas leituras além do Evangelho. Então, hoje nós queremos viver pela palavra que sai da boca do Senhor, né? Hoje as leituras elas falam pra gente, né, que nós queremos viver pela palavra que sai da boca do Senhor, o qual nos sustenta ao longo da existência. Cristo faz de nós um só corpo e nos dá vida para sempre. Ele é o alimento da unidade e da eternidade. Então, a primeira leitura de hoje está em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2 e 3, depois o versículo 14 a 16. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2 e 3, depois o versículo 14 a 16. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos para te humilhar e te tentar, para saber o que estava no teu coração e se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Se não eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão, que te guiou para aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes e de escorpiões e de secura, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha do Seixal, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, para no teu fim te fazer bem. Então, como nós podemos ver aqui nessa primeira leitura, ele mostra pra gente, né? Aqui é Moisés falando para o povo, né? Que nós devemos sempre, né? Cada vez mais, né? Viver a palavra que sai da boca do Senhor, né? A gente viu, né? Que o povo, né? Falou ao povo, Moisés falou ao povo, né? Que eles passaram por tudo aquilo, né? Por tudo aquilo que eles passaram, né? Para ver, né, se eles observariam ou não os mandamentos de Deus, né? Então, tudo isso aconteceu, né, para mostrar, para que o povo pudesse ver que nem só de pão o homem vive, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, que nós realmente possamos cada vez mais nos alimentar dessa palavra de Deus, que é palavra de fé, palavra de vida, palavra de verdade. A segunda leitura hoje está em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16 e 17. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16 e 17. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Então, essa segunda leitura, né, Paulo fala aqui, né, na carta aos Coríntios, né, que o cálice, né, o cálice da bênção, o cálice da comunhão, né, é comunhão com o sangue de Cristo, né? Todos nós somos um só pão, nós somos um só corpo, né? Porque todos nós participamos desse único pão que é Cristo, né? Ele, né, na última ceia, ele transformou, ele fez ali, né, repartiu o pão e o vinho, né, com os discípulos, né, o pão que é o seu corpo e o vinho que é o seu sangue, né? Ali ele estava fazendo o sangue da nova e eterna aliança. Então, que nós realmente possamos cada vez mais viver em comunhão, né? Porque nós somos, né, um só corpo, né? Há um só pão e nós somos um só corpo, porque nós participamos desse único pão que é Cristo. Então, que nós possamos sempre cada vez mais nos alimentar disso. Tá certo?
E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em João, capítulo 6, versículos 51 a 58. João, capítulo 6, versículo 51 a 58. Naquele tempo, disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Então, essa leitura do Evangelho, né, mostra, né, que Jesus ele se dá em corpo e sangue, né? Ele fala aqui pra gente, né, que ele é o alimento da unidade e da eternidade, né? Ele fala aqui, né, quem come, porque a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Então, como o Pai que vive em mim enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim quem me recebe como alimento viverá por causa de mim. Então que nós realmente possamos sempre, né, fazer, como eu falei aqui na segunda leitura, né, nós somos um só corpo, porque nós participamos deste único pão que é Cristo, né? Cristo se deu, né, para nós. Então, que nós realmente possamos sempre, né, cada vez mais, né, também louvar a Deus por isso, né? Ele, né, que Cristo que fez de nós um só corpo, ele nos dá vida para sempre. Ele mesmo fala: Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Quem come, aquele que come deste pão viverá para sempre. Então, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, né? Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, eu agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sexta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.